Bom, bora para mais um. Vamos ver no Inteligência Limitada com Vilela. O Leandro Carnal falando sobre a presença homoafetiva durante a história do mundo. Muito, muito interessante essa lógica, porque para casar com esses vídeos de Red Pill, né? Acho que vai ter bastante coisa que vai fazer sentido nesse papo. Não sei. Vamos ver para onde o Carnal vai, para que lado vai ventar esse papo e bora lá. Em relação ao preconceito aos gays ou LGBT, quem é mais, é porque a gente sabe que inclusive em comunidades de guerreiros existia já Sim. isso, mas eles não eram, não existia preconceito, porque não, me corrija se eu estiver errado, alguns historiadores já falaram que Esparta era comum. Eles têm a mulher que ficava em casa e tinha o garotinho lá que lutava com eles, e isso até tornava o batalhão muito mais coeso, porque eles lutavam por amor também, Um né? batalhão de amantes é um caso clássico do famoso batalhão de Tebas, em que foram escolhidos apenas homens amantes, porque um defenderia o outro Exato. de forma Até a muito morte, prática. né? A prática da efebia, ou seja, Sócrates é um homem casado com uma mulher Xantipa. Sócrates tem a obrigação de orientar, como qualquer ateniense, um mais novo. Então, o efebo, o jovem, que no caso de Sócrates, Alcibíades, ele vai ter que ser educado para a política e para a sexualidade. Ah, é? E por isso é uma prática comum que este homem tenha um amante mais jovem. Mas ele tem obrigações com a cidade. Então, quando se critica Alexandre, não é porque ele tem um namorado. Esse não é um problema. Alexandre tem um namorado, desde o tempo da Macedônia até a conquista persa. Isso não era visto Isso como não é um uma problema. coisa ruim. O problema é um que Alexandre preconceito. não gera filhos. Ele teria que ter uma mulher para gerar Ele filhos além. teve Roxana, mas ele não gera filhos. Ah. E não gerando filhos, ele não está cumprindo o seu papel. Se ele tivesse filhos, 12 filhos com Roxana, Não teria problema. ter um namorado ou o eunuco indiano que ele adotou quando chegou até a margem do rio Indo, isso não é um problema. Então, por exemplo, não se pode dizer a palavra homossexualidade em Atenas, porque homossexualidade pressupõe uma definição que não existe em Atenas. Entendi. Não existe. Só para você se surpreender, quando os críticos do imperador Cláudio, o imperador romano Cláudio, que foi um grande imperador em vários sentidos, querem dizer que ele é burro, que ele é estúpido, que ele é limitado, dizem, ele é tão burro que ele só gosta de mulheres. Ah, é? E todo mundo, nossa, é uma fofoca que corre em Roma, que Cláudio Que doideira, só né? transa com mulheres. E as Isso era pessoas- visto como uma limitação. uma limitação. Olha só. Então, Doideira. existe uma homofobia no sentido de existir em peça de teatro, existir a personagem afetada, etc. Sim. Nessa época já? Mas a homossexualidade é até sagrada em algumas sociedades, etc. Agora, quem traz a grande pá da homofobia são as religiões morais monoteístas. Quando Né? que acontece Em isso? Paulo, por exemplo, nas cartas de Paulo existe, no Evangelho não existe, né? No Evangelho não existe isso, mas nas cartas de Paulo, É isso, né, cara? A naturalidade da coisa é prevista e muito fácil de interpretar, de olhar e saber, ter essas noções de tipo que é natural, né? Quando entra a questão religiosa, moral, a questão muito da propriedade privada também, não que a propriedade privada não existisse antes, mas como ela é mais bem protegida, como as famílias se concentram mais no acúmulo de riquezas e tal, e como essa relação fica moral para dentro da igreja, aí começa-se a podar as coisas, né? A partir de quê? Porque tanto as atribuídas como as dele mesmo, existe essa questão, que lá em Corinto, cidade famosa pelo balacobaco, lá em Corinto,
onde a turma Gostava da bagunça. gostava da bagunça. Exato. O Paquito ia se dar muito bem lá, hein, Paquito? Acho que eu já tô me identificando como corintiano já. Corintiano. Exatamente. Lá em Corinto, cidade que existe até hoje, junto ao canal de Corinto, lá em Corinto, Paulo chega lá e fica horrorizado, porque lá a turma era pouco. As mulheres falavam muito, os homens deitavam com outros homens, e lá Paulo faz esse gesto, que outros, como por exemplo Agostinho e toda a Idade Média, vão reforçar. E essa criminalização das práticas homoafetivas, essa construção da ideia de normalidade, primeiro foi feita pelas igrejas, não só católicas, igrejas e cultos, e depois, a partir do século XIX, é feita pela medicina. Medicina? Então, porque antes era o sodomita, agora é o homossexualismo, um termo do século XIX para designar uma doença. Sodomita era a mesma coisa. Sodomia é o habitante de Sodoma que pediu que os anjos saíssem para... Então é um pecado teológico a sodomia. Entendi. É um pecado grave. Depois desaparece o padre como orientador de uma sociedade e surge o médico. Até há pouco tempo a homossexualidade era doença. Até há pouco tempo... Ainda é, né? Na Inglaterra, o Alan Turing, o pai da computação, foi castrado quimicamente. Na Rússia ainda é crime. E sociedades altamente religiosas, monoteístas, como ele explicou. Todo e qualquer impulso de travestismo e de transexualidade era considerado um desvio mental, classificado cientificamente até há pouco tempo. Faz poucos anos que saiu da lista de doenças. E era mandado para alguma... Você podia ser tratado, inclusive tratado à força, porque você era um homem que tinha identidade com mulher. Isso era tido como um transtorno mental. Caramba. Então faz pouco tempo. E por isso que o Foucault explica que a igreja saiu de cena como as igrejas como definidoras, e surge em cena o médico. O médico psiquiatra, um médico biológico no sentido estrito, que vai passar a fazer isso. Então, por exemplo, Alan Turing, o criador da linguagem computacional contemporânea, o homem que decifrou a máquina enigma dos nazistas, que ajudou a Inglaterra a vencer a Segunda Guerra, foi tratado com uma espécie de castração química, né? Tão forte que ele se matou. Ele ficou deprimido e ele se matou. O herói de guerra, o homem sem o qual a Inglaterra teria sofrido muito mais na Segunda Guerra Mundial, Alan Turing foi obrigado a tomar elementos que diminuíssem o desejo, e isso provocou nele um choque tanto da identidade psíquica como biológica. Alan Turing se matou. Então, outros como Oscar Wilde foram presos. Jogo da imitação. Né? Foram presos e ainda foram condenados a trabalhos forçados pelo crime de gostar de homens. Oscar Wilde morreu na França em 1900, está enterrado no cemitério do Père Lachaise, porque Oscar Wilde foi preso em função da relação dele com o filho de Lord Douglas e foi considerado criminoso a trabalhos forçados. Na Inglaterra, a homossexualidade foi crime também até a época dos Beatles. Ah, é? Nós estamos falando do século XIX, ainda era vitoriana. Muito perto, muito né? perto. Então, tudo isto Beatles é 1960? 64 eles estão nos Estados Unidos fazendo sucesso, 70 eles se separam, e na década de 60 a homossexualidade é crime. Na Inglaterra? Ainda na Inglaterra. Então, o que significa isso? Primeiro foram os moralistas, os teólogos, foi Paulo, foi Agostinho, foram todos eles. Depois foram médicos e psiquiatras. Eles herdam isso. Então não é mais a mulher possuída pelo demônio, é a histérica. Isso é a transformação do discurso religioso no discurso médico. Isso é fascinante. Fascinante. E é estudado na história da sexualidade que Foucault lançou, primeiro 3, depois um volume extra. É estudado pelos especialistas de gênero. Ou seja, como é que nós passamos a fazer discurso médico sobre a diversidade sexual. Então, há 100 anos, o Paquito estaria sob intervenção médica grave. Certeza. Ainda que haja quem ache que ainda ele poderia estar com intervenção médica, a gente não acha mais isso correto. E para onde a gente caminha, Karnal? O ponto que a gente está agora é um ponto que
é impossível saber se a gente está melhorando ou piorando, ou a gente está num avanço é natural que haja essa quebra, gera esse atrito. Os nossos ouvintes às vezes têm uma ideia de história linear. O que significa isso? Em 1850 a sociedade era muito fechada, em 1950 ela era mais aberta, em 2050 ela será ainda mais aberta. Não é assim. A década de 20 é mais liberada sexualmente do que a de 30. A década de 60, 1960, é mais liberada sexualmente que a década de 1970. Então não é linear. O Brasil, após 1985, 88, viveu uma explosão de diversidade pública, de mais gente aparecendo e contestações ao modelo dominante. Quando eu era jovem, o Brasil teve que enfrentar o fato de que, posando para a maior revista masculina e sendo uma das pessoas mais bonitas do Brasil, havia Roberta Close. Ou seja, o Brasil teve que mostrar como símbolo da sexualidade feminina na Roberta Close. Eu lembro. E isto chocou, não é? Chocou. Hoje, Roberta Close seria mais cancelada do que foi há 30 anos. Será? Porque hoje existe mais reação de conservadores a tentar dizer coisas que não se dizia há 30 anos. Há 30 anos, uma criança não via tantos discursos conservadores. Então existe uma reação conservadora hoje. Existe muita gente batalhando pela diversidade. Rede social atrapalhou ou ajudou? Ela deu voz a todo mundo, do fascista ao democrata, do equilibrado ao psicopata. Você, para abrir uma conta em rede social, não precisa apresentar laudo psiquiátrico. Exato. E antigamente essa pessoa não chegava na cara de uma pessoa e falava. Exatamente. Mas na rede social ela se sente mais protegida Então, para falar eu absurdo. escrevo um livro de 400 páginas, fruto da pesquisa de 2 doutores em História, entrevistando centenas de pessoas e lendo milhares de livros, eu escrevo um livro. Certo. Em 1980, se você não gostasse do meu livro, que não é um problema, você teria que escrever outro. Exato. Dizendo, o Leandro e o Luiz Estevam estão equivocados e eu vou mostrar por quê. Hoje basta eu dizer, abrir na rede social e dar um dislike. Ou xingar, né? Ou falar, xingar. perdi um minuto do meu tempo. Perdi um minuto. Por quê? Porque hoje é mais fácil insultar. É mais fácil fazer essas coisas. Infelizmente. Paquito, dúvidas do pessoal aí? Pô, interessante pra caralho, né? Como que... Eu nunca tinha parado pra pensar nessa parada de como migra do religioso pro científico. Como esse preconceito vem a ser... A gente entende de uma sociedade ultra masculinista, machista, pelas datas ali, um pós-guerra, uma época que a coisa da virilidade era importante. Então, adotar-se métodos científicos num mundo mais globalizado, que só a religião não é capaz de segurar, onde as pessoas estão se afastando. Foda, bizarro. Uma parada que a gente vai ter que refletir mais sobre isso. Gostei. E é isso. Tem muito mais pra acrescentar aqui não. Fui mais impactado do que eu achei que seria. Bom demais. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí. E a gente se vê no próximo. Vamos pensar nessas paradas aí. Que interessante.